Queridos, agora que muita honra que nós vamos ouvir a palavra do Senhor, e eu quero convidar aqui o altar, o pastor Valceli e a pastora Neide, são da igreja Gay, e o pastor Marcio, da 24 de dezembro, Igreja das Nações. É um prazer receber esse casal aqui nessa noite. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bem, vamos colocar em pé, por gentileza. Entre as mãos aqui para o altar, vamos orar pelo pastor Valceli e pela pastora Neia, para encobrir de ministrar a palavra no nosso coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso coração se alegra e nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por poder viver esse momento, Senhor, de ser ministrado pelo Senhor através deste casal, Senhor. Senhor, usa eles como o Senhor sempre tem usado. Nós temos visto o ministério deste casal, Pai, se maximizando, Senhor. E sempre com muita humildade, sempre todos podem tentar perder as igrejas, Senhor. Usa ele para ministrar o coração de cada um, desse sacerdote, dessa irmã, esposa que é mãe. Ajude eles através da mensagem que será ministrada em nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor, amém? Amém. Uma alegria estar aqui novamente. Eu estava com saudade, já tem vindo, né? Se eu tivesse vindo, mas pode se aceitar, fique à vontade. É uma bênção poder estar aqui novamente, trazendo uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Uma grande bênção, a primeira vez. O pastor Nick nunca deixou eu pregar comigo. Ele fala, deixa eu pregar. Brincadeira. Nós já tentamos várias vezes, mas a agenda complicada, né? Mas hoje, pela graça de Deus, tenho certeza que vamos estar sendo edificados. Quando a gente prega, né, primeiro a gente é edificado. Quando a gente deixa que a ação de Deus venha, primeiro acontece conosco. Eu tenho uma visão, pastor Ney, e o púlpito, né, a gente chama de altar, né, mas é como se fosse uma cachoeira que desce de Deus, passa por nós e vai para a igreja. Então, quando está assim, se a água vem limpa, passa por nós, que é limpo, nós somos limpos também. Então, vai para a igreja e a igreja se torna limpa. Né? Essa é uma visão pessoal, não tem nada na Bíblia que fala disso, né? Mas é uma poesia que eu gosto muito. Eu lancei recentemente esse livro aqui, trouxe alguns exemplares, né? Chama Como Cultivar o Seu Casamento. Eu fiz o lançamento dele alguns meses atrás, e tem sido muito edificante, meus irmãos. Eu estive na igreja quadrangular semana passada, levei alguns livros lá, os irmãos gostaram e acabaram levando todos lá. Então tem alguns exemplares que eu trouxe, se alguém quiser, depois eu autografo o mesmo preço, com autógrafo, sem autógrafo. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre Davi. É um dos personagens que eu mais gosto da Bíblia. Dentro da própria palavra de Deus, obrigado. Dentro da própria palavra de Deus, a história de Davi é uma história que ela é muito profunda e é um dos personagens que mais tem detalhes na palavra. Quando você pega Davi, fala dele quando adolescente, fala dele quando jovem, fala dele quando casado, fala como conquistador, como rei, e mostra até a velhice dele
como que aconteceu, os detalhes todos. Só que o que eu mais gosto da palavra é a honestidade que ela tem. Não é? É uma coisa impressionante, porque muitas vezes, penso eu, né? Deus podia dar uma escondidinha. O pecado de Davi, Deus podia dar uma. E Davi pegou. Sabe aquela, só passando assim, rapidamente, mas não. Deus conta, Deus permitiu que nós fôssemos ministrados até nisso. E tem alguns detalhes da vida de Davi que eu quero que vocês relembrem comigo. Quem aqui tem filhos? Deixa eu perguntar. Quem tem filhos aqui? Quem não tem? Não todo mundo, né? Ok. Dentro da história de Davi, ali, segundo Samuel, capítulo 6, depois eu vou só citar os textos aqui, não precisa, se você quiser depois para a conferência, você pode conferir depois. Ali fala a história de Mical e Davi. O que acontece? Davi, ele acabara de ser ungido rei, se tornou rei em Israel, e ali Mical era filha de quem? De Saul. Era filha de Saul, e ali naquele momento ela tinha sido prometida para Davi. Saul já havia morrido, mas Jonas, o amigo de Davi, já tinha morrido, e Mical era a princesa, a sucessora do reino. Só que ela não tinha a mesma condição espiritual, o mesmo fervor espiritual de Davi. Fala para o teu marido, para a tua esposa e fala assim: nós precisamos ter o mesmo fervor. Você falou já? Nem escutei, irmão. Fala de novo. Ok. Nós precisamos ter o mesmo fervor. Pode você pega a jarra de fazer café, coloca a água lá, né? A água fica meio quente, do outro lado fica meio fria. A água inteira ela fica no mesmo fervor. O casamento tem que ser assim, tem que ter o mesmo fervor. Só que Mical, ela estava lá na casa dela, olhou pela janela e Davi estava entrando com a arca. Como que Davi estava entrando? Essa arca, o que eu fui inventar? Nossa, fazer a obra de Deus. Sábado à noite tem que ir lá no culto de casais. O que eu fui inventar agora? É assim que Davi estava? Como é que culto aqui? Vou ter que voltar no culto amanhã. Jesus, é assim que Davi estava? Ele estava com fervor, ele estava pulando, estava dançando, ele estava ali levando aquela arca, todo mundo estava cantando, ele deixou lá em Gilgal, ali aqueles sacerdotes sacrificando, e ele, cada 6 passos que ele dava, matava um animal, tinha trombeta, os músicos estavam todos lá, e Mical, olhando pela janela, e eu imagino que ela fez aquele assim, deu aquela esfriada. Quando ele chega em casa, ela fala para ele: rapaz, que isso? Você é o rei de Israel. Se fosse meu pai, penso eu que ela foi, ele nunca ia fazer isso. Mas você ficou lá mostrando as suas vergonhas para aquele povo todo. Na verdade, não era o costume de Israel. Eles não estavam preocupados com isso. Mas ela quis pegar um ponto fraco, quis pegar alguma coisa, e naquele momento ela gerou o desprezo no seu coração. Ela desprezou, não Davi, ela desprezou aquilo que Davi estava fazendo. O que Davi estava fazendo? Dançando para o Senhor. Ele estava louvando a Deus.
ele estava entrando na presença de Deus. Então, nós precisamos entender isso também, porque é vital que os cônjuges respeitem e apoiem a prática de fé um do outro, promovendo uma espiritualidade compartilhada do lar. O presbítero falou aqui, né? A coisa mais íntima que tem não é uma relação sexual, a intimidade da oração. Isso é um fator primordial. Minha esposa, todas as noites, ela manda uma oração para a nossa filha lá em Maringá. Todas as noites ela ora, manda oração, manda um versículo bíblico, né? Minha filha ainda está longe dos caminhos do Senhor, mas ela conhece a palavra, ela foi criada na igreja, ela era uma dançarina na igreja, e agora está trabalhando profissionalmente e dá aquela esfriadinha, mas Deus já falou conosco, está prestes a voar. Amém? Ore pelos nossos filhos. Nossos filhos dos pastores sofrem demais com isso, né? Mas quando Davi estava lá, ele recebe aquela instrução que Mical quis falar para ele. Ali ele falou para ela: ó, é o seguinte, de você não vai ter filhos mais, você não vai ter mais geração nenhuma. E a partir daquele dia, Davi rompe com Mical. Nós não podemos fazer isso no nosso casamento. Você tem que fortalecer o teu casamento a nível espiritual. Pega na mão do teu marido, pega na mão da tua esposa, dá um chacoalhão assim, nós vamos nos fortalecer espiritualmente. Eu pensei que ia ter um terremoto aqui na igreja, irmão. Ficar assim, ó. Põe a mão no ombro dele, assim, ó. Põe a mão no ombro da esposa, dá um chacoalhão. Nós vamos nos fortalecer espiritualmente em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Os irmãos estão dormindo, amém? Perguntei se vocês estão dormindo. Oh, Jesus. Segunda coisa, pastor, tem que hora que eu tenho aqui? É 10h30? Amém? Aleluia. 50. Não, não é nada. Uma outra coisa que aconteceu com Davi foi a negligência. Repita essa palavra comigo: negligência. Mais uma vez. Davi era uma pessoa, era um rei, foi ungido, servo de Deus, abençoado, etc. Mas, infelizmente, ele foi negligente com a sua família. Agora dá de dentro do teu marido, da tua esposa, e fala para ele assim: nós não vamos negligenciar a nossa família. Eu não gosto, eu achei quando o irmão, por exemplo, estava falando, ele falou assim: é o tempo de. O que você falou? Todo mundo fala tempo de qualidade. Né? O que você falou? Tempo de intimidade. De investimento. Isso. Tempo de investimento. E nós muitas vezes não temos investimento na nossa família. Lá em casa a gente tem uma regra: celular fora da mesa. Eu sou o rebelde em casa, né? Me mexe, eu levo um puxão de orelha. Mas a gente tem um balcão do lado da mesa assim, daí eu pego o celular e coloco lá no balcão. Minha esposa lá no balcão. Outro dia, 2 anos, 3 anos atrás aí, minha cunhada foi em casa e eu falei para ela: celular fora da mesa. Ela, opa, pegou o celular e colocou no copo, pronto. Né? E ali fica no zap, né? Fica ali conversando, vendo, mas está dentro do celular. O celular é bênção, né? Eu trabalho com o celular. Você pegar minhas redes sociais aí, você vai ver que tem bastante coisa lá, né? O WhatsApp hoje a gente faz venda pelo WhatsApp, né? Atendimentos, né? No caso,
atendimento a casais e famílias, né? Hoje, à tarde, estava atendendo um rapaz no casamento que está com problema, marquei de marcar uma sessão extra na segunda-feira para ele. Então, às vezes, o celular faz isso, mas muitas vezes a gente negligencia o tempo de investimento com a nossa família. Quantas vezes nós programamos e queremos ficar a sós com a família? Quantas vezes nós programamos uma ida à sorveteria ou uma ida aqui no culto para estarmos juntos como investimento? Nós às vezes entramos na religião, né? Ai, se eu não for lá, pastor Ney, ai, pastora Cris, daí na segunda-feira já vou receber a ligação. É porque eu estava no culto, então eu tenho que ir para não levar a bronca, né? E vem na religião, a gente vem daquele estado religioso. Então não, eu tenho que vir para investir, eu tenho que vir para estar fazendo que haja diferença na minha família. Quem gosta de pizza aqui? Ninguém gosta? Então, por favor, pague uma para mim. A pizza é uma coisa maravilhosa. Ontem nós estávamos na nossa clínica, era 15 para 7 da noite. Fomos lá para essa caminhada nossa, e daí eu pedi um lanche do Noel. Ele mora por aqui, nem sei onde ele mora. Demorou 1h30 o lanche. 1h30 o lanche. Porque festa da feriado, aquela coisa toda. E daí nós pedimos 3 lanches, né? Que cada vez a gente batia, e minha esposa ia sobrar metade dela para eu comer, né? Não é assim? Confessa, né? Daí, irmãos, não sobrou metade. Estava com tanta fome, né? Mas um lanche delicioso. Só que nós ficamos 1h30 conversando na mesa, 1h30 batendo papo, falando das nossas coisas, né? Então, foi um tempo de investimento. Davi não. Quando ele ficou sabendo disso, eu nem falei o que ele ficou sabendo, né? Quando ele houve a situação de Tamar, que ela foi estuprada pelo próprio irmão, Davi não tomou posição. Davi, ele foi negligente. Ele falou assim: não, deve estar acontecendo alguma coisa, tentou pôr panos quentes, tentou fazer alguma coisinha ali assim, né? Então, só que essa negligência trouxe uma destruição familiar. Nós, como pais, não podemos negligenciar na vida dos nossos filhos uma correção. Provérbios fala: tolo é o pai que esconde a vaga dos seus filhos. Tolo é o pai que esconde a correção. Teu filho está andando com pessoas erradas, o que você tem que fazer? Tem que corrigir, tem que trazer para casa, tem que mudar a história. E nós muitas vezes negligenciamos isso. A liderança espiritual de Davi, ela levou a família à destruição. Ele estava preocupado com uma boa causa, o reino, que precisava crescer, desenvolver. Ele estava preocupado com a obra de Deus, sim, só que ele negligenciou, ele deveria ter trazido a família junto com ele. E ali, por conta disso, ele perdeu a vida espiritual e ele acabou não guiando os seus filhos aos caminhos do Senhor. Se você vê a sucessão de Davi, depois foi um parto também, né? Adonias foi lá querer pegar o reino, tá? Depois eu vou falar aqui do próprio Absalão, que ele fez, e foi uma dificuldade. Mas por quê? Davi não morava na mesma casa que as suas esposas, não cuidava dos filhos, um monte de situação. Negligência. Então fala mais uma vez para o meu querido aí. Nós não seremos negligentes.
Irmão, tem que dedicar esforço. Família restaurada, transformada, é com sangue, suor e lágrimas. É com esforço. Não adianta falar, minha família é uma bênção. Se você não se esforçar para que a tua família continue sendo uma bênção, tem que ter esforço. Estão me escutando? Estão me escutando, irmão? O que é o esforço que você vai fazer? É ensinar a criança, é educar o adolescente, é trazer para a casa do Senhor. Eu vejo muitos pais que às vezes tem um grupo de adolescentes, não sei se tem aqui grupo de adolescentes, jovens, né? Tem um grupo de jovens. Daí o pai fala assim, tão difícil levar lá na igreja, não, mas eu tenho que levar, eu tenho que buscar, daí fica nessa reclamação toda. Meu Deus, está amarrado. Se você não investir hoje, se você não fizer o esforço hoje, mas a gasolina está cara, mas eu moro distante da igreja, mas depois amanhã cedo eu tenho que voltar para a escola dominical. Tem escola dominical, tem que voltar para a escola dominical. Mas é sábado, domingo, dia do meu feriado, do meu descanso. Irmão, se você não investir em esforço agora, você se torna uma pessoa negligente. Está negligenciando aquilo que Deus te deu por responsabilidade. Está ouvindo o que eu estou falando? Estou pegando muito pesado, desculpa, senhor. Às vezes a gente esquece desses princípios. Nós esquecemos desses princípios. Então eu preciso trazer uma condição diferenciada para a minha vida. E em terceiro lugar, o conflito que foi gerado com Absalão, que é, segundo Samuel 13 até o 18, ele conta toda essa história daquilo que estava acontecendo. Ali, Absalão fugiu porque ele matou o próprio irmão, conta a história lá com detalhes. Ele vai para outro lugar, ele leva algumas pessoas com ele, e lá ele começa a fazer um reino paralelo. Davi, num determinado momento, chama ele para ir para Jerusalém, mas não quer encontrar com ele. Olha que pai. Daí Absalão fica na escada do palácio e ele tenta resolver os problemas da esposa. Da esposa não, da comunidade. Daí ele começa falando assim: se eu fosse rei aqui em Israel, se eu fosse rei, eu ia resolver o teu problema. Mas é meu pai, né? E daí ele começa a ganhar o coração do povo e começa a montar um exército, ao ponto de Absalão expulsar Davi de Jerusalém. Davi sai fugido de Jerusalém para não gerar o conflito. Absalão pega as concubinas de Davi, monta uma tenda e transa com todas as concubinas do pai. Olha que loucura, que loucura. O pecado de Davi sendo exposto por causa da negligência e por causa da situação que ele não pôs a mão. Quando nós não colocamos a mão na nossa casa, na nossa família, tenha certeza, alguma coisa vai acontecer. E tem um ditado que é baseado em Gálatas, capítulo 6, versículo 10: tudo que o homem plantar, tudo que o homem planta, ele colhe. Amém ou não amém? E tem um ditado popular que fala assim: o plantio é opcional, mas a colheita é certa. É isso. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E nós temos que plantar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Nós temos que plantar a palavra de Deus no coração das nossas esposas. As esposas têm que plantar no coração dos maridos. Nós, como casais, precisamos melhorar. Absalão, ele vai lá
confisca, tira Davi, e ele começa a ficar ali em Jerusalém. E de repente vem toda aquela situação de guerra, uma guerra civil se coloca ali, e Davi fala assim: pessoal, olha lá, cuidado com meu filho Absalão, não mate ele. E vai lá o comandante do exército dele, Joabe, fica sabendo que Absalão tinha passado embaixo de uma árvore e o cabelo dele era grande, vultuoso, bonito, né? E ele ficou preso pelos cabelos. Ali o rio que ele estava, né? Eles andavam em mula, né? Ele estava com uma mula, a mula foi embora e ele ficou lá preso pelos cabelos. E ali alguém falou para Joabe: eu vi lá, Absalão está preso pelos cabelos. E Joabe foi lá, o braço direito de Davi, que sabia que não poderia matar, e ele vai lá e mata o filho de Davi. E depois vai dar a notícia lá, Davi fica de luto, e ele vai lá ainda: você fica de luto pelo teu filho que fez tudo isso e morreu, né? Ah, que isso, levanta, lava o rosto, porque teu exército está aí fora. O mesmo que matou ele ainda dá bronca em Davi. Olha a situação, e nós muitas vezes ficamos olhando por isso, por essa situação, o ressentimento. Absalão ficou ressentido com Davi, ele fez tudo isso por causa de ressentimento, porque o pai não pôs a mão, ele ficou ressentido, e por causa de um ressentimento, o que ele fez? Ele trouxe toda essa malignidade para o reino. Irmãos, é um tempo de nós abrirmos a nossa vida e sabermos que o Senhor tem mais para nós. Todo esse erro poderia ser evitado. Erros na tua casa, erros na tua família podem ser evitados hoje. Hoje podem ser evitados. Eu tenho que tomar posição para viver essa condição na minha vida. Nós não podemos deixar que a palavra de Deus saia fora do nosso casamento. Amém? Amém ou não? Amém? Glória a Deus. Obrigada. E é interessante que Davi teve todos esses erros. Ele falhou como pai, falhou na educação dos filhos, trouxe uma maldição sobre a casa dele, porque ao estudar a família toda de Davi, quantas maldições vieram também por causa do pecado dele com Betseba. Mas lá em Atos diz que achei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Verdade. Apesar de tudo, de todo o pecado, de tudo que ele praticou, da negligência como pai, como sacerdote na questão espiritual, ele ainda assim foi achado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, ele achava o caminho de arrependimento. Lá no Salmo 51, se você tiver com a sua Bíblia e quiser abrir, no versículo 4 diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraste na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. No versículo 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse
da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Davi, ele tinha um coração sincero diante de Deus. Ele tinha o desejo de andar com o Senhor. Por isso que ele foi encontrar um homem segundo o coração de Deus. Porque mesmo diante de tudo, e todas as vezes que ele errava, pecava, ele ia na presença do Senhor e ele confessava e ele pedia perdão, porque ele amava o Senhor. Muitas vezes nós falhamos como pais. Às vezes sem nem saber, falhamos querendo, na tentativa de acertar. Mas falhamos na educação, na falta de limites, na superproteção. Falhamos quando não conduzimos os nossos filhos espiritualmente. Falhamos ao tratar muitas vezes o nosso marido, o marido no tratamento da esposa. Falhamos em palavras agressivas, muitas vezes. Falhamos ao não darmos bom testemunho, a termos um linguajar mundano. E o Senhor, Ele quer nos purificar. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos ser purificados. E Davi fala assim: purifica, torna-me mais alto que a neve. E nós estamos aqui hoje, eu quero orar por você. E que você possa ter esse entendimento de falar ao Senhor: purifica. Purifica as minhas palavras, purifica os meus pensamentos, purifica os meus sentimentos, purifica as minhas ações em relação ao meu marido, à minha esposa, em relação aos meus filhos. Dá mais amor, dá mais paciência, dá mais do fruto do Espírito, porque muitas vezes nós aprendemos a estar na casa de Deus de uma forma religiosa. Aprendemos a orar, aprendemos a louvar, a levantar a mão, aprendemos, mas muitas vezes falta aprender o caminho do arrependimento, o caminho da transformação, o caminho do fruto do Espírito Santo, que fala que esse é o caminho do amor, da mansidão, da alegria, da fidelidade, do domínio próprio. E muitas vezes tudo isso está faltando. Então nessa noite eu quero que você fale: Senhor, purifica-me, lava-me. E como diz o versículo 10, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Porque quando você está na comunhão, na intimidade, no alinhamento da sua mente, dos seus comportamentos com o Senhor, nada pode te derrubar. E Deus vai olhar para a tua vida e vai falar o teu nome e vai dizer: encontrei fulano, um coração segundo o meu coração. Amém? Eu quero que você fique em pé e nós vamos orar. Dê a mão para o seu marido, para a sua esposa. Eu quero que você feche os seus olhos por um momento e fale com o Senhor no que você precisa melhorar. Você precisa melhorar na forma de amar. Talvez você seja uma pessoa mais fria, que não consegue falar eu te amo, nem para a esposa, às vezes para o marido, às vezes não consegue falar eu te amo para o filho. Às vezes você é grosseiro no falar, às vezes falta paciência, mansidão. Então fala: Senhor, me perdoa. Quero honrar o teu nome na minha vida, mas para que o teu nome seja honrado, eu preciso ser purificado. Pede perdão e fala: Senhor, purifica. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova dentro de mim esse espírito reto, inabalável, que não vai haver circunstância que vai me fazer sair da tua presença, que vai fazer eu pecar com as minhas palavras, com os meus olhares. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença e nós queremos clamar, ó Pai: cria em mim um coração puro, um coração temente ao
aproveite esse momento, fale com ela, se desculpe, peça perdão, fale para ela. A maior dificuldade do homem é o orgulho. Aproveite esse momento, quebra o teu orgulho, ore para a tua esposa, abençoa a vida dela, ela é tua ajudadora, o Senhor a levantou para estar ao teu lado. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toca, Senhor, na vida desses homens. Senhor, nós somos muitas vezes racionais, nós somos muitas vezes, Pai, homens que não pensam para falar, mas em nome de Jesus, olha esses homens que estão aqui, cura esses homens, que sejam homens valorosos, homens inteligentes, que sábios, homens educados, Pai. Em nome de Jesus, se quebra a restauração desses casamentos, as palavras duras que foram lançadas, quebra agora, tira do coração das esposas, permita, Pai, que o perdão venha, e a restauração, Senhor, dessas casas, restauração desses casamentos, em nome de Jesus, Senhor, que o marido possa abençoar a esposa todos os dias, que não haja reclamação por parte do marido para com a esposa, Espírito de Deus, que sejam cabeças dirigentes, inteligentes, Pai, que eles possam coordenar o casamento, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, que a rede cada lar, que a presença viva do Teu Espírito Santo, Pai, que o fruto do Teu Espírito não falte sobre cada casal, sobre suas famílias, e eu quero orar especialmente pelos filhos, Senhor. Oh, herança bendita do Senhor. A Tua palavra diz que nós não geramos filhos para calamidade, Senhor. Em nome de Jesus, por isso preserva a saúde espiritual dos nossos filhos. Livra-os, ó Pai, de toda a malignidade do mundo, dessa terra, ó Pai. Livra das drogas, dos vícios, livra da prostituição, ó Pai. Livra da promiscuidade, da mentira, dos enganos de Satanás, ó Pai. Nós clamamos pelos nossos filhos, Senhor. E nós declaramos que os nossos filhos são teus. Cuida deles, ó Pai. Cuida e nos ensina, Senhor, a instruir segundo a Tua palavra e o Teu querer, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, irmãos. Eu quero falar da nossa vida, né? Eu sempre gosto de falar. Todo mundo, a gente dá o curso da UDF lá também, somos líderes lá. Nós estamos fazendo agora sexo, comunicação e dinheiro. Né? E eu já ganhei a minha espada. Né? Quem vê nas minhas redes lá, eu tenho a minha espada, eu tenho que ter trazido aqui, né? Mostrar para os homens. Né? Tem a medalha, tem a espada. Mas, lá no meio dos homens lá, eles falam assim: e aí, quem fez a lição para você? Deixa eu ver aqui. Daí eles falam: foi a pastora Né que fez. Né? Daí é uma brincadeira que eles fazem, né? E ela prega melhor que eu, ela ora mais que eu, né? E de fato é mesmo, né? É uma serva de Deus, ungida, abençoada. Mas por quê? Eu libero a vida dela. Eu libero ela para ela crescer, para se envolver, né? Tem livros escritos, atende internacionalmente lá, né? Porque tem um marido que a abençoa. É isso que tem que acontecer. E às vezes, como maridos, eu falo isso para você, marido, né? Às vezes você não cuida da tua esposa. Na hora que ela pede um vestidinho novo, pede uma roupinha nova, né? Você fala o quê? Não vai gastar não. Né? Libera o cartão de crédito para ela. Adianta. No começo do casamento, nós tínhamos uma clínica atrás da prefeitura lá em Assis, e eu voltava para casa e eu levava lá. Eu passava em frente a uma joalheria, como é que chama? Joalheria mesmo, não? E comprava brinco.
brinquinho. Sabe aqueles brinquinhos pequenininhos? De borboleta, de gatinho, de não sei o quê. Ela tinha uns 30 brincos lá. Passava lá e comprava um brinquinho, até aqueles baratinhos. Né? Era de ouro, mas era baratinho. Comprava lá e chegava para ela no almoço, um dia comum, e dava um presentinho para ela. Né? Por quê? É um investimento que a gente faz. Né? E daí vem todas as consequências que a gente já sabe, né, que acontece. Mas às vezes as mulheres são infelizes, porque não tem um marido que está do lado dela, que apoia e que é incentivo. Então, incentive a sua esposa, invista na vida dela. Ela está bonita hoje. As minhas irmãs falam: olha o sapato dela. Não está? Tem cuidado. É uma mulher cara, irmão. É uma mulher cara. Tem que ter investimento. E na hora da brincadeira lá, eu já falei, viu? Vai ser na cidade de sapato vermelho, um florzinho. Eu vi, deu uma paquerada nela em casa. Né? Então, tem que ter investimento. Se a gente não faz isso, sempre o casamento vai ficar tristoado. Lembra do começo que eu falei lá? O mesmo fervor, né? Os mesmos objetivos. Amém, queridos? É um prazer estar com os irmãos, pastor Ney, pastora Cris. Né? Por favor, nos dê mais oportunidade de estar aqui. Ama essa comunidade aqui, sabe que a gente sempre está junto ao lado bem, né? Pessoa que eu respeito demais, né? Muito bem falado, homem de Deus, sério no seu dia a dia. Muito obrigado. Amém, queridos? Deus abençoe cada um. Se abençoe. Glória a Deus. Queridos, olha que tesouro que nós temos aqui no altar. O pastor Valcemir é terapeuta familiar com a esposa dele, irmãos. Amanhã, no culto da família, os casais que não vieram, eles falaram bem assim: ó, vocês perderam uma ministração ontem de um casal muito abençoado. Eles ficaram um cara com o outro. Por que não vieram? Por que não veio ontem? Mas pastor, eu quero deixar aqui já o convite uma próxima vez, né, Maurício? Para ministrar aqui na comunidade da fé. Não que nós que estamos aqui hoje, irmãos, não precisamos de ouvir tudo que foi ministrado. Eu peguei minha parte com muita humildade, pastor. Que irmão precisa melhorar, né, irmãos? A nossa vida é um processo de melhoria contínua. E às vezes a pessoa pensa assim: puxa, aquele casal tinha que estar aqui hoje, hein? Mas hoje foi para nós esse alimento abençoado. Que Deus abençoe os pastores. Estende as mãos, irmãos, para esse casal abençoado. Senhor, muito obrigado por essa preciosidade de casal, Senhor. Esse casal especial aqui é um exemplo de vida também para nós, Pai. Tanto tempo casados, uma família, um ministério juntos, Senhor. A gente vê a ministração deles que realmente eles vivem o que eles estão pregando, o que eles estão ensinando no nosso coração. Continue abençoando o pastor Valcemir, Pai, a pastora Neia, tanto no âmbito espiritual, na área familiar, na aliança matrimonial. Abençoe as filhas, Senhor. Cumpra, Senhor, a tua promessa que o Senhor tem para as filhas, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a vida financeira, dê saúde física, saúde emocional, psicológica. Ajude eles, Pai, para que eles possam continuar semeando essa semente tão fértil aos nossos corações, que é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas.